2026 começou com tudo na geopolítica mundial, principalmente devido às ações de Donald Trump, que se tornou presidente no seu segundo mandato nos Estados Unidos em 2025, início de 2025. E ele já chegou trazendo várias questões geopolíticas e uma delas é essa que a gente vai falar na aula de hoje, nesse vídeo de hoje. Meu nome é Léo Miranda, sou professor de Geografia do Humanizando, a maior plataforma de humanas, de ensino de humanas online no Brasil. Bora lá começar a nossa prosa? Vou trazer aqui o auxílio luxuoso da nossa tela digital, do meu tablet aqui, para a gente conversar sobre alguns pontos importantes sobre a Groenlândia, ou seja, por que o Trump cismou com a Groenlândia? Por que agora? Qual é a alegação? Faz sentido? Não faz sentido? Procede? Não procede? É isso que nós vamos falar agora nesse vídeo, nessa aula. Bora lá, galera! Para começo de conversa, eu preciso te mostrar a localização geográfica da Groenlândia, tá? Groenlândia, que está na parte extremo norte da América do Norte, ou do continente americano. A Groenlândia, que é banhada ali na parte norte pelo Oceano Glacial Ártico e na parte sul pelo Oceano Atlântico. A Groenlândia, que é um território coberto de gelo, como você pode ver aqui, geleiras recobrem a maior parte desse território, que não é um país, mas sim um território semi-autônomo da Dinamarca. Bora lá, bora lá, bora lá. Olha só, trouxe aqui algumas informações importantes sobre a Groenlândia. Primeira informação importante, a Groenlândia, ela tem 56 mil habitantes. Cara, população minúscula, né, gente? 56 mil habitantes, eu fico pensando, isso aí é, sei lá, um estádio de futebol pequeno, cheio aqui no Brasil, em dia de clássico. Então, quer dizer, é uma população bem pequena, até porque as condições naturais não são muito favoráveis, né? Esse é um território ocupado pelos inuites. Quem são os inuites? Que no passado eram chamados de esquimós, são um povo local, né? Uma etnia local. 80% do território, gente, é coberto por gelo, geleiras. Tudo bem que esse gelo está diminuindo de tamanho, essas geleiras estão diminuindo de tamanho, inclusive isso tem a ver com o quê? Com as mudanças climáticas, o aumento da temperatura global, o aquecimento global. Esse é um território do Reino da Dinamarca, tá? Esse território ele foi anexado ao Reino da Dinamarca no início do século XVIII, tá? Então, no século XVIII, a Dinamarca anexa a Groenlândia e a Groenlândia ela tem um autogoverno parlamentar. O que seria um autogoverno parlamentar? Você tem um primeiro-ministro, tem um parlamento local, mas esse primeiro-ministro ele é subordinado, né, ao primeiro-ministro da Dinamarca, que, por sua vez, é subordinado ao chefe de Estado da Dinamarca, que são, né, no caso, é o rei. Tá? Bom, é importante dizer, o PIB local é em torno de 4 bilhões de dólares. Olha, gente, para um território que tem 54 mil habitantes, 57, na verdade, 56, na verdade, é um PIB até grandinho, né? 4 bilhões de dólares é uma razoável, tá? E o país, ele sobrevive, o país não, o território autônomo aí da Groenlândia sobrevive basicamente de quê? Da pesca. Pesca que tem o lado artesanal, mas aqui é uma pesca industrial mesmo, tá? A gente tem que lembrar que as águas frias do Ártico, elas atraem peixes que têm um alto valor comercial, como atum, como bacalhau, e esses peixes, eles têm um alto valor comercial porque são muito consumidos na Europa, então, que é uma região, né, um continente que tem um poder econômico grande, tá? São peixes que não são encontrados em qualquer tipo de oceano, tem que ter água mais fria, porque a água fria tem mais oxigênio, tem mais fitoplâncton, tem mais nutrientes, tá? E a mineração, como a Groenlândia tem um território muito grande, o território da Groenlândia, mesmo coberto de gelo, ele tem petróleo, inclusive na parte litorânea, nas águas que banham a Groenlândia, e também temos as famosas terras raras, né? A Groenlândia é um dos países que tem terras raras. Terras raras são um conjunto de 17 minerais, como o próprio nome diz, raros, que são utilizados na fabricação de componentes eletrônicos que hoje são muito utilizados para tudo. Assim. Então, para fazer um carro elétrico, para fazer um celular, para fazer um computador, tá? Então, daí uma parte da grana que entra na Groenlândia. Mas por causa do petróleo, nem tanto por causa das terras raras, tá? É importante dizer isso. Bom, o que acaba sendo estratégico na Groenlândia, né? A Groenlândia ela tem uma posição, deixa eu abaixar um pouco a minha tela aqui,
uma posição geográfica muito estratégica, do ponto de vista da circulação de mercadorias, do comércio global. A gente tem que lembrar que a Terra é esférica. Como a Terra é esférica, né, a distância entre o hemisfério oriental e ocidental, leste e oeste, lá no Polo Norte, ela é pequena. Então, se você quiser passar de um lado para o outro, a forma mais rápida de chegar de um lado ou em outro é passando pelos polos, né? E tínhamos um entrave aqui na Groenlândia, porque uma parte da Groenlândia, do Oceano Glacial Ártico, melhor dizendo, era coberta de gelo. Eu coloquei no passado porque, com o aquecimento global, mudança climática, essa camada de gelo ela está ficando mais fina e, em alguns casos, está desaparecendo. Tanto é que, se você olha aqui de 2015 a 2030, olha que interessante esse mapa aqui, ó, esse globinho, essa ilustração, tá? Essa parte vermelha que vocês estão vendo aqui, ó, é a rota que só passam navios quebra-gelo. São navios que conseguem quebrar finas camadas de gelo, né? Enquanto que você tem ainda, né, essa parte aqui que está bloqueada. Só que você tem uma parte do Oceano Glacial Ártico, que é essa parte azul que eu estou passando na minha caneta aqui, que os navios podem passar, que não está ali coberta de gelo. Por exemplo, um navio que sai do Japão ou da Europa e vai para o Japão pode passar muito bem por essa rota. Ou o contrário, o navio japonês pode chegar até a Europa passando por ali, tá? Só que o que é esperado de 2045 a 2060? Que não vai precisar nem de navio quebra-gelo. Por quê? O gelo vai ficar tão fino em algumas áreas e vai desaparecer que não vai nem precisar de navio quebra-gelo. E isso faz com que o fluxo comercial aqui aumente muito, gente. Gente, se a rota diminui, quer dizer que o gasto de combustível diminui, o frete fica mais barato, tá? Então, os equipamentos, enfim, aquilo que vai ser vendido de um lado para o outro, do Oriente para o Ocidente, da China para os Estados Unidos, para a Europa e vice-versa, chega mais rápido no destino. Então, nós temos aqui uma questão ambiental que acaba facilitando uma questão comercial. E aí você entende a importância da Groenlândia nesse rolê, porque a Groenlândia está exatamente no caminho da rota que vai passar e que já passa pelo Oceano Glacial Ártico. Esse é um dos argumentos que o Trump alega para ampliar o acesso à Groenlândia. Mas importante dizer, galera, que o Trump está alegando que quer a Groenlândia, que os Estados Unidos precisam da Groenlândia por um motivo de segurança nacional, ou seja, um motivo militar. Só que, qual que é a alegação do Trump? A alegação do Trump é que tanto navios comerciais quanto navios de guerra podem passar pelo Ártico, isso facilitaria a chegada até os Estados Unidos. Navios russos, navios chineses de guerra poderiam chegar facilmente à costa estadunidense. Ok? É um argumento, beleza. Só que a Groenlândia não é dos Estados Unidos, ela é de quem? Ela é da Dinamarca, pertence à Dinamarca. Tem, inclusive, um movimento separatista na Groenlândia que não quer nem pertencer à Dinamarca. Então, você entender que, se não querem a Dinamarca, você imagina, querem os Estados Unidos? Mas, olha só que interessante, em 1951, foi assinado um acordo de defesa entre Estados Unidos e Dinamarca, autorizando os Estados Unidos a instalarem quantas bases militares quiserem na Groenlândia. Mas espera aí, Léo, tem um negócio errado aí. Então, por que o Trump está falando que quer anexar para o lado militar, sendo que os Estados Unidos já têm essa possibilidade de colocar quantas bases quiserem, inclusive a liberdade de movimentação de tropas no território da Groenlândia? Ou seja, além de instalar bases militares, que já existem, inclusive vou te mostrar aqui no nosso mapinha, você está vendo aqui do lado, além disso, além de já ter várias bases, os Estados Unidos ainda podem movimentar soldados, equipamentos militares lá dentro, usar o espaço aéreo. Peraí, então esse argumento militar do Trump aí não está colando, né? Então, assim, já existe esse acordo, tá? E aí, olha só que interessante, né? Todas essas estrelinhas que vocês estão vendo aqui na imagem de satélite, tá? São bases estadunidenses. Que loucura, cara. Então já tem base militar lá, já. Inclusive, essa aqui, ó, Pituffik Space Base, é a principal base que é utilizada pelos Estados Unidos no monitoramento aéreo da região do Ártico, tá? Por que esse acordo foi assinado em 51? Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, os Estados Unidos temiam que a União Soviética utilizasse o Ártico para poder atacá-los. Então, é por isso que, inclusive, instalaram bases militares lá, tá? Em 2004, como eu contei para você, a gente teve essa ampliação da autonomia, maior autonomia à Groenlândia, tá? Isso aqui, quando eu falo
maior autonomia da Groenlândia em relação à Dinamarca, tá? Então, importante o acordo de Igaliku. Muito bem. Então, importante dizer que já existe esse acordo militar, então o argumento do Trump cai por terra nessa hora. Vamos lá. Agravante. Esse aqui, para mim, é o ponto mais tenso de todos. Porque quando o Trump ameaça anexar a Groenlândia à força, ele chegou a usar essa expressão, né? Isso coloca, assim, cria um problema muito grande na chamada OTAN, NATO em inglês, né? O que é a OTAN? Organização dos Países do Atlântico Norte, 32 países. A OTAN é formado por um grupo de países que se protege mutuamente, ou seja, uma organização de defesa militar, tá? O artigo 5º da OTAN diz o seguinte, olha, todo e qualquer país que for atacado e for um membro da OTAN, automaticamente os demais países estão implicados nessa defesa. Então, se a Groenlândia, que é da Dinamarca, for atacada pelos Estados Unidos, olha que loucura, hein? Isso criaria um problema interno, porque os Estados Unidos é o principal país da OTAN. Inclusive, é o principal e o fundador da OTAN. Então, imagina, o próprio fundador sabotando a OTAN. Isso não seria um negócio muito bacana, né? Inclusive, a Dinamarca chegou a movimentar tropas para a Groenlândia, enviar tropas para a Groenlândia, temendo essa ação, sabendo que o Trump, nos seus roll-puts aí de loucura, ele não mediria esforços para anexar a Groenlândia. Aí depois o Trump moderou o tom e falou assim, não, eu quero é comprar a Groenlândia. E o que a Dinamarca falou? A Groenlândia não está à venda. O que os groenlandeses falaram? A Groenlândia não está à venda. O J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, chega a fazer uma visita surpresa à Groenlândia e ele é super mal recebido, a galera não dá moral para ele e o negócio fica feio. E está nesse pé até agora. Ou seja, o argumento militar não se sustenta, o argumento comercial até se sustenta, mas se outros países podem utilizar a região ártica, os Estados Unidos também pode. O que impede? Tá? São águas internacionais. Então, se os Estados Unidos comprarem a Groenlândia ou anexarem a Groenlândia, isso não muda nada. Então, você entende que isso não é uma questão, um problema de fato? Então, assim, aí muita gente falou assim, recurso natural, o Trump está querendo o petróleo da Groenlândia. Sim, pode ser que o petróleo seja um interesse, mas você já tem exploração de petróleo na Groenlândia. Então, os Estados Unidos já é o maior produtor de petróleo da Terra. Tá? Não sei se esse é o ponto de fato. Tá? Bom, galera, se você gostou desse vídeo, gostou do que a gente falou aqui sobre a Groenlândia, eu queria te convidar a conhecer o curso Humanizando. O Humanizando é um curso de ciências humanas online. No nosso curso você vai estudar geografia, história, filosofia, sociologia, comigo, o professor Léo Miranda, com a professora Luísa Candini de filosofia e sociologia e com o professor Guizão Rabelo de história. E olha só, aqui no Humanizando, a gente está preocupado em te ensinar a ler o mundo, ver o mundo, fazer questões de humanas e, principalmente, ter clareza no que você está estudando. Porque não adianta nada você ler um livro de história, de geografia todo, de filosofia, e na hora da prática não saber como colocar isso em prática, aí pega lá, vai fazer uma questão do Enem, das paulistas, travar e ficar aquela coisa complicada. E não são apenas aulas. Aqui no Humanizando a gente tem um método exclusivo, o nosso método H2C, Humanas com Contexto e Conceito, que te ajuda a mudar completamente a forma como você estuda ciências humanas e se prepara para o Enem e demais vestibulares. Então segue a gente lá no @curso Humanizando no Instagram e eu queria te convidar nesse QR Code aqui a conhecer o Humanizando. Então se você apontar o seu celular para esse QR Code aqui, você vai ter acesso à nossa página e lá você vai ter todas as informações sobre o nosso curso. Beleza? A gente se vê agora no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau!